Inflação roubou mais de 50 mil reais do seu dinheiro nos últimos 5 anos, e você provavelmente nem percebeu, porque esse é o ladrão mais perigoso e silencioso que existe. Ele entra na sua casa todos os dias, pega seu dinheiro pouquinho por pouquinho, e você só vai descobrir o roubo quando for tarde demais para recuperar o que perdeu. Você sabia que se você tinha 100 mil reais guardados na poupança há 5 anos, hoje esse dinheiro vale apenas 72 mil reais em poder de compra real? Ou seja, você perdeu 28 mil reais sem tirar um centavo da conta, sem gastar nada, apenas porque a inflação comeu seu patrimônio silenciosamente? Bem-vindo ao canal Financeirinho, e hoje eu vou te revelar como a inflação funciona na prática, quanto dinheiro ela já roubou de você, porque a maioria das pessoas não percebe esse roubo acontecendo e principalmente quais são as 5 estratégias que os ricos usam para não só se proteger da inflação, mas usar ela a favor deles para multiplicar patrimônio, enquanto os pobres ficam cada vez mais pobres. A primeira coisa que você precisa entender é que inflação não é só o aumento dos preços que você vê no supermercado. Inflação é muito mais complexa e perigosa do que isso, porque ela ataca seu dinheiro em várias frentes diferentes ao mesmo tempo, e a maioria das pessoas só percebe a ponta do iceberg. Quando você vai no supermercado e vê que o arroz que custava 5 reais agora custa 7 reais, você percebe que houve inflação. Mas o que você não percebe é que ao mesmo tempo o seu salário perdeu poder de compra, seus investimentos perderam valor real, sua capacidade de poupança diminuiu e seu futuro financeiro foi comprometido sem você nem saber o que estava acontecendo. Inflação é como um câncer financeiro que cresce lentamente, sem dor, sem sintomas óbvios, e quando você finalmente percebe, já destruiu boa parte do seu patrimônio e das suas possibilidades de construir riqueza. Por isso que eu sempre digo que a inflação é o imposto mais cruel que existe, porque é um imposto que você paga sem perceber, que atinge mais os pobres do que os ricos, e que não tem como escapar a não ser que você saiba exatamente como se proteger. Deixa eu te mostrar um exemplo prático de como a inflação devora seu dinheiro silenciosamente, usando números reais que vão fazer você entender a dimensão do problema. Imagina que você conseguiu juntar 200 mil reais trabalhando muito, fazendo sacrifícios, economizando em tudo, e guardou esse dinheiro na poupança porque achou que era o investimento mais seguro que existia. Em 2020, esses 200 mil reais te permitiam comprar um apartamento de 2 quartos numa boa localização, ou um carro 0 quilômetro mais todas as despesas de um ano, ou pagar uma faculdade particular para 2 filhos, ou seja, era um dinheiro que realmente fazia diferença na sua vida. 5 anos depois, em 2025, esses mesmos 200 mil reais, que renderiam na poupança cerca de 260 mil reais, não conseguem mais comprar nem metade do que compravam antes, porque a inflação acumulada no período foi muito maior que o rendimento da poupança. Então, na prática, você perdeu mais de 100 mil reais de poder de compra, como se alguém tivesse entrado na sua conta e roubado metade do seu dinheiro. E o pior de tudo é que a inflação não para por aí, ela continua corroendo seu patrimônio todos os dias, toda hora, toda semana, e quanto mais tempo você demora para tomar uma atitude, mais dinheiro você perde. Se você mantiver esses 200 mil reais na poupança por mais 5 anos, considerando uma inflação média de 6% ao ano e um rendimento da poupança de 4% ao ano, você vai ter aproximadamente 300 mil reais na conta, mas esse dinheiro vai valer menos que 150 mil reais de hoje em poder de compra real, ou seja, você terá perdido mais de 50 mil reais adicionais. Isso é o que eu chamo de ilusão do dinheiro nominal. Você olha para o saldo da conta e vê que o número está crescendo, acha que está ficando mais rico, mas na verdade está ficando mais pobre todos os dias, porque o que importa não é a quantidade de dinheiro que você tem, é o que esse dinheiro consegue comprar, é o poder de compra real que ele representa. A segunda verdade brutal sobre inflação que ninguém te conta é que ela não afeta todo mundo da mesma forma. Ela é extremamente cruel com os pobres e muito generosa com os ricos. E isso não é por acaso. É por design. É assim que o sistema financeiro foi criado para funcionar. Pessoas pobres mantêm a maior parte do seu dinheiro em conta corrente, poupança ou investimentos de baixo rendimento que não conseguem acompanhar a inflação. Então elas vão ficando cada vez mais pobres com o tempo, mesmo que não gastem nada, mesmo que economizem religiosamente todos os meses. Já pessoas ricas investem a maior parte do seu patrimônio em ativos que não só se protegem da inflação,
como se beneficiam dela, como ações, imóveis, commodities, investimentos no exterior. Então, enquanto os pobres ficam mais pobres, os ricos ficam mais ricos, aumentando ainda mais a desigualdade social. É por isso que você vê pessoas que ganhavam muito bem há 20 anos atrás e hoje estão na mesma situação financeira ou até pior, enquanto outras pessoas que souberam investir corretamente multiplicaram seu patrimônio várias vezes no mesmo período. A terceira verdade que vai chocar você é sobre como os governos usam a inflação como uma ferramenta para transferir riqueza da população para o Estado, e a maioria das pessoas nem imagina que isso está acontecendo. Quando o governo gasta mais do que arrecada, o que acontece praticamente sempre, ele tem duas opções: aumentar impostos ou imprimir mais dinheiro. Aumentar impostos é politicamente perigoso porque a população percebe e reclama, mas imprimir dinheiro é invisível. Ninguém percebe no momento, só percebe depois quando os preços começam a subir, e aí já é tarde demais. Cada real novo que o governo coloca na economia dilui o valor de todos os reais que já existiam. É como se eles pegassem um pedacinho do seu dinheiro sem você perceber. E o pior é que eles fazem isso dizendo que estão ajudando a economia, estimulando o crescimento, gerando emprego, quando na verdade estão roubando o poder de compra da população para financiar gastos públicos descontrolados. Por isso que eu sempre falo que inflação é o imposto mais injusto que existe, porque quem paga esse imposto não são os ricos, que têm seus patrimônios protegidos em ativos reais, são os pobres e a classe média, que mantêm seu dinheiro em moeda corrente e sofrem toda a desvalorização. É uma transferência de renda silenciosa dos mais pobres para os mais ricos, e dos cidadãos comuns para o governo, e a maioria das pessoas não entende o que está acontecendo, acha que é só azar, que é culpa da crise internacional, que é problema do presidente anterior, quando na verdade é um mecanismo sistemático de expropriação que funciona há décadas no mundo inteiro. E quanto mais você demora para entender isso e tomar as medidas certas para se proteger, mais dinheiro você perde, mais difícil fica construir riqueza, mais você fica dependente de salário e menos chances você tem de conquistar liberdade financeira. Agora vou te ensinar a primeira estratégia que os ricos usam para se proteger da inflação e ainda ganhar dinheiro com ela, que é investir em ações de empresas sólidas que conseguem repassar o aumento dos custos para os preços dos seus produtos ou serviços. Quando a inflação sobe, as empresas inteligentes aumentam seus preços na mesma proporção ou até mais, mantendo ou aumentando suas margens de lucro, e isso se reflete no preço das ações e nos dividendos pagos aos acionistas. Empresas como Coca-Cola, McDonald's, Walmart, Amazon conseguem não só manter seu poder de compra durante períodos inflacionários, como frequentemente aumentam seus lucros, porque têm poder de mercado suficiente para impor aumentos de preços sem perder clientes significativamente. No Brasil, empresas como Ambev, JBS, BRF, Natura, Localiza, historicamente conseguiram não só acompanhar a inflação como superá-la, entregando retornos reais positivos para seus acionistas, mesmo em períodos de alta inflação. O segredo é escolher empresas que tenham o que os especialistas chamam de pricing power, que é a capacidade de aumentar preços sem perder participação de mercado. Empresas que vendem produtos ou serviços essenciais, que têm marca forte, que têm posição dominante no seu setor, que não podem ser facilmente substituídas por concorrentes. Empresas de utilities como água, energia elétrica, saneamento, são excelentes para a proteção contra a inflação porque prestam serviços essenciais e têm suas tarifas reajustadas periodicamente pela inflação. Empresas de telecomunicações, de educação, de saúde, também tendem a se beneficiar da inflação porque seus serviços são considerados essenciais e têm demanda pouco elástica em relação ao preço. A estratégia é construir uma carteira diversificada com empresas de diferentes setores que tenham essa característica em comum e manter os investimentos por longo prazo, reinvestindo todos os dividendos recebidos para acelerar o crescimento do patrimônio. A segunda estratégia é investir em ativos reais que se valorizam com a inflação, como imóveis e fundos imobiliários, porque esses ativos não só mantêm seu valor real, como frequentemente se valorizam acima da inflação em períodos de instabilidade monetária. Imóveis são talvez o ativo mais tradicional para a proteção contra a inflação, porque seu valor acompanha naturalmente o aumento geral de preços na economia, e além disso, geram renda através de aluguéis que também são reajustados pela inflação.
Fundos imobiliários são uma forma mais acessível e diversificada de investir no mercado imobiliário. Você pode começar com poucos milhares de reais e ter acesso a uma carteira de imóveis comerciais, residenciais, logísticos, que seria impossível comprar individualmente. O grande benefício dos fundos imobiliários é que eles distribuem pelo menos 95% da sua renda líquida para os cotistas todos os meses, criando uma fonte de renda passiva que tende a crescer acima da inflação ao longo do tempo. A terceira estratégia é diversificar geograficamente investindo em ativos no exterior, especialmente em países com moedas mais estáveis e economias mais desenvolvidas que o Brasil, porque isso te protege não só da inflação brasileira, como da desvalorização do real em relação a outras moedas. Você pode fazer isso através de ETFs que replicam índices internacionais, através de BDRs, que são recibos de ações de empresas estrangeiras negociadas na Bolsa Brasileira, ou através de fundos de investimento no exterior, oferecidos por corretoras brasileiras. O dólar americano, o euro, o iene, o franco suíço, historicamente mantém muito melhor seu poder de compra ao longo das décadas do que o real brasileiro. Então, ter uma parte do seu patrimônio nessas moedas é uma proteção natural contra a inflação brasileira. Além disso, mercados desenvolvidos como Estados Unidos e Europa têm empresas mais maduras, com modelos de negócio mais estáveis, que conseguem navegar melhor por períodos de instabilidade econômica e inflação alta. A quarta estratégia é investir em commodities e ativos relacionados a recursos naturais, porque esses ativos tradicionalmente se beneficiam de períodos inflacionários, já que a inflação muitas vezes é causada justamente pelo aumento de preços de matérias-primas. Ouro é o ativo mais tradicional para proteção contra a inflação, usado há milhares de anos como reserva de valor em períodos de instabilidade monetária, e mesmo que não gere renda como ações ou imóveis, funciona como um seguro contra a desvalorização da moeda. Outros metais preciosos como prata e platina também têm características similares, assim como commodities agrícolas e energéticas que tendem a subir de preço durante períodos inflacionários. No Brasil, você pode investir em commodities através de ETFs, que replicam índices de commodities, através de ações de empresas do agronegócio e mineração, ou através de fundos especializados em recursos naturais. A quinta estratégia, que talvez seja a mais importante de todas, é investir em você mesmo, na sua educação, nas suas habilidades, na sua capacidade de gerar renda, porque esse é o único ativo que a inflação não consegue corroer. Pelo contrário, quanto mais conhecimento e habilidade você tem, mais você consegue aumentar sua renda acima da inflação. Pessoas que investem em educação financeira, que aprendem sobre investimentos, que desenvolvem habilidades digitais, que criam múltiplas fontes de renda, conseguem não só se proteger da inflação, como usar os períodos de crise e instabilidade para acelerar a construção de riqueza. A inflação cria oportunidades para quem sabe onde procurar. Empresas com dificuldades vendem seus ativos por preços baixos, imóveis ficam mais baratos em termos relativos, ações de boa qualidade ficam subavaliadas, e quem tem conhecimento e reserva de emergência consegue aproveitar essas oportunidades para multiplicar patrimônio. Certo, agora que você já entendeu como a inflação funciona e quais são as estratégias para se proteger, deixa eu quebrar as principais objeções que com certeza estão passando na sua cabeça neste momento. A primeira objeção que todo mundo faz é: mas eu não tenho dinheiro suficiente para investir em todos esses ativos que você mencionou. E eu entendo perfeitamente, mas você não precisa investir em tudo ao mesmo tempo. Você pode começar com uma estratégia e ir diversificando aos poucos conforme seu patrimônio cresce. Se você tem apenas R$ 1.000 para investir, comece comprando cotas de fundos imobiliários ou ETFs de ações que já te dão diversificação instantânea com pouco dinheiro. Se você tem R$ 5.000, pode diversificar entre fundos imobiliários, ações e algum ETF internacional. Se você tem R$ 20.000, pode incluir investimentos diretos em imóveis, ouro e uma reserva em dólar. O importante é começar, é dar o primeiro passo, é quebrar a inércia que te mantém vulnerável à inflação. A segunda objeção é: mas esses investimentos são muito arriscados. Eu posso perder dinheiro. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o risco de não fazer nada? Qual é o risco de manter seu dinheiro na poupança perdendo o poder de compra todo mês? Qual é o risco de continuar dependendo apenas do seu salário numa economia instável? O maior risco não é perder dinheiro investindo,
é perder dinheiro não investindo, é chegar aos 60 anos sem patrimônio suficiente para se aposentar com dignidade. Claro que investimentos têm riscos, mas esses riscos podem ser gerenciados através de diversificação, educação, disciplina, enquanto o risco da inflação é certeza matemática, ela vai corroer seu patrimônio com ou sem sua permissão. Entre ter uma chance de ficar rico e ter certeza de continuar pobre, eu prefiro a primeira opção. A terceira objeção é: mas a inflação no Brasil sempre foi alta, isso é normal, não tem o que fazer. Essa é exatamente a mentalidade que mantém a maioria dos brasileiros pobres, porque eles se conformam com uma situação ruim e acham que é impossível melhorar. Sim, a inflação no Brasil historicamente é alta, mas isso não significa que você precisa aceitar passivamente ser roubado por ela. Existem países onde as pessoas vivem décadas sem se preocupar com a inflação. E mesmo no Brasil, existem pessoas que conseguem não só se proteger, como se beneficiar da inflação alta. A diferença está na educação financeira, no conhecimento, na disciplina para fazer escolhas difíceis no presente em troca de um futuro melhor. Se você ficar esperando o governo resolver o problema da inflação para começar a se proteger, você vai esperar o resto da vida e vai morrer pobre. A quarta objeção é: mas eu não entendo nada de investimentos, tenho medo de fazer besteira. E eu entendo perfeitamente esse medo, porque realmente existe muito charlatão no mercado financeiro vendendo ilusão e pegando dinheiro de pessoas ingênuas. Mas isso não significa que você deve ficar parado sem fazer nada. Hoje em dia, você tem acesso a informações de qualidade gratuitas na internet. Pode aprender sobre investimentos sem sair de casa, pode começar com valores pequenos para ganhar experiência, pode buscar orientação de profissionais sérios e qualificados. O que você não pode fazer é usar a ignorância como desculpa para continuar sendo roubado pela inflação, porque ignorância hoje em dia é uma escolha, não uma circunstância. A quinta objeção, que é a mais perigosa de todas, é: eu vou começar no ano que vem quando minha situação estiver melhor. Cara, essa é a mentalidade que mantém 95% das pessoas pobres para sempre, porque o ano que vem nunca chega. Sempre tem alguma coisa para resolver antes. Sempre tem uma desculpa nova, sempre tem um motivo para adiar. Enquanto você está adiando, a inflação está trabalhando contra você 24 horas por dia, corroendo seu patrimônio, diminuindo suas chances de construir riqueza, comprometendo seu futuro financeiro. Se você não conseguir começar a se proteger da inflação agora, com a situação que você tem hoje, você nunca vai conseguir, porque sempre vai ter alguma coisa mais importante, sempre vai ter alguma emergência, sempre vai ter algum imprevisto. Então deixa eu fazer um resumo prático de tudo que a gente conversou aqui. Inflação é um ladrão silencioso que rouba seu poder de compra todos os dias. Ela afeta mais os pobres do que os ricos. É usada pelos governos como uma forma de financiar gastos públicos sem aumentar impostos diretamente. Para se proteger da inflação, você precisa investir em ativos que mantenham ou aumentem seu valor real ao longo do tempo, como ações de empresas sólidas, imóveis e fundos imobiliários, ativos no exterior, commodities e, principalmente, investir em educação e desenvolvimento pessoal. A diversificação é fundamental para reduzir riscos e a disciplina é essencial para manter os investimentos por longo prazo, mesmo durante períodos de volatilidade. O importante não é começar com muito dinheiro, é começar agora, é dar o primeiro passo, é quebrar a inércia que te mantém vulnerável. A mensagem central que eu quero que você leve daqui é simples. Inflação é uma força destrutiva inevitável que vai corroer seu patrimônio com ou sem sua permissão. Mas existem estratégias comprovadas para não só se proteger, como se beneficiar dela, desde que você tenha conhecimento, disciplina e coragem para sair da zona de conforto. Não existe proteção perfeita contra a inflação, mas existe proteção suficiente para preservar e multiplicar seu patrimônio ao longo das décadas. E quanto antes você começar, melhores serão seus resultados. Lembrando que isso não é recomendação de investimento, sempre busque orientação profissional antes de tomar qualquer decisão. Mas o importante é começar. É parar de ser vítima passiva da inflação e se tornar protagonista da sua vida financeira. Se você chegou até aqui, comente proteção aqui embaixo para eu saber que você entendeu a importância de se proteger da inflação e que você está disposto a tomar as medidas necessárias para preservar seu patrimônio. E se ainda não é inscrito no canal,
Se inscreve aí e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode salvar seu futuro financeiro. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.